Bom dia, eu sei que tem um grupo em casa que é maravilhoso. Eu percebi isso no dia em que vocês fizeram a prova comigo. Por isso eu fiz questão de hoje colocar aqui várias explicações que na semana passada eu não prometi, mas eu senti que havia necessidade. Primeira coisa importante, qualquer dúvida, todos vocês podem contar comigo. Uma coisa que eu quero destacar aqui: quem recebeu a prova, você realmente conseguiu aquilo que você fez de acordo com que também se prontificou, determinou e perseverou. Mais ainda, tem uma questão que eu anulei, eu coloquei cancelado, anulada pelo professor, por quê? Eram 5 itens e tinha 3 itens apenas. Quando vocês fizeram, acho que só o Fernando fez um comentário a respeito, mas então eu me senti na obrigação de anular aquela questão. Então a questão foi anulada, mas vocês não perderam em nada com isso. A prova ficou valendo 10 e ponto, tá bom? Agora vamos para o assunto de hoje. Primeira coisa importante, nós tivemos uma introdução, né? Com aquela charge, nós comentamos, eu pedi para vocês mandarem para mim e eu pedi para vocês se prepararem para a unidade 1 inteira hoje. Vamos ficar da 257 a 266. O assunto qual é? Conflitos mundiais. Por mais que a gente esteja vivendo essa questão da pandemia, essa questão ainda que nos deixa um tanto vulneráveis a uma certa instabilidade, a gente tem que levar em conta que esses conflitos estão sendo estudados por nós na geografia. Com a história, com a professora Luciane, vocês vão entrar mais em detalhes, não sei se é o caso dela abordar esses conflitos. Então vamos lá. Primeira coisa importante, na página 257, você de cara tem uma introdução ao assunto conflitos mundiais. Por quê? Infelizmente, houve no planeta Terra conflitos que atingiram praticamente todos os países, se fossem eles desenvolvidos ou não, infelizmente, justamente devido a essa ligação econômica. Então, primeiro vamos ao ponto da Primeira Guerra Mundial. Antes do conflito, havia uma corrida imperialista, principalmente países que tinham uma intenção de conseguir territórios na Ásia e na África. Esse período, dentro da história, foi chamado de neocolonialismo. Não sei se vocês lembram, se vocês tiveram. Por que neocolonialismo? Porque foi um novo período, uma nova trajetória daquela colonização quando nós fomos colônias dos portugueses. Mas não tem a ver com essa primeira parte. Então, como Inglaterra, França, Alemanha, ou seja, vários países europeus estavam querendo conquistar terras, quanto mais, melhor para eles, na África e na Ásia. O que acontece? Esses países começaram a criar alianças. Exemplo, nós sabemos que quando um grupo quer se fortalecer, ele se alia a outros. Então, a Alemanha, a Itália e o antigo Império Austro-Húngaro criou a chamada Tríplice Aliança. Olha só a força. A Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro, que mais tarde viria a desaparecer, mas aos pouquinhos a gente chega lá. Mas nesse momento era Império Austro-Húngaro, mais Alemanha e Itália. Em contrapartida, havia a chamada Tríplice Entente, que era a Inglaterra, a França e a Rússia. Professor, eram países bem distintos uns dos outros, sim, mas o que fazia os comuns era essa intenção de conseguir terras na África e na Ásia, ponto. Isso aí foi o início desse interesse de se mexesse com um aliado desse grupo, a Tríplice Entente ou aliança poderia deflagrar em um grande problema. E o que acontece? Quando chegou
dia 28 de junho de 1914. Olha que coisa interessante, gente. O arquiduque Francisco Ferdinando e a esposa Sofia estavam visitando justamente, olha só, herdeiros do Império Austro-Húngaro, visitando quem? Sarajevo, que era como se fosse um barrilzinho de pólvora. E eles visitando essa área que no futuro queriam dominar, eles foram vítimas disseram na época, o suspeito era um estudante sérvio, e eles foram assassinados. Ou seja, gente, um mês depois desse crime, o que acontece? Infelizmente, nós sabemos que o Império Austro-Húngaro, eu falei agora há pouco, desejava conseguir dominar a Sérvia. Eles declararam guerra à Sérvia, ou seja, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, utilizando o assassinato do arquiduque como uma causa, como uma desculpa. Sem comentários aqui, né? Logo depois, já que havia aquela aliança, a Alemanha entra na guerra e, infelizmente, o que vai puxar um grupo ao outro, já que nós havíamos falado que era a Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. A Alemanha entra para, entre aspas, dar apoio ao Império Austro-Húngaro. Em contrapartida, a França, a Inglaterra vão entrar para, entre aspas, defender a Sérvia. Olha aí o estopim da guerra. Começa o conflito. Infelizmente, a gente sabe muito bem que essa questão não vai deflagrar em pouca coisa, porque uma aliança puxa a outra. Toda a Europa estava envolvida. E aí, onde entram os Estados Unidos? Os Estados Unidos, o que ele fazia? Ele fornecia homens e armas para os envolvidos no conflito. Mas, como ele tinha uma aliança econômica com França e a Inglaterra, ele entra dizendo que estava ajudando a França e a Inglaterra. Ou seja, tanto se entende. Com a entrada dos Estados Unidos no conflito, é lógico, encerra-se o conflito com a vitória, principalmente, Estados Unidos sendo riquíssimo, já que estava fornecendo homens e armas, mas entrou para finalizar o conflito, a Inglaterra, a França, e infelizmente começa-se a pensar num tratado, como se fosse assim, vamos finalizar o conflito, mas vamos criar um tratado para evitar um futuro conflito. Na verdade, isso não vai ficar legal, porque foi o Tratado de Versalhes. No Tratado de Versalhes, uma das imposições era que os países perdedores, e um deles a Alemanha, deixassem de investir na famosíssima indústria bélica, que já tinha sido iniciada desde a época entre aqueles grupos de aliança. Lembra lá no iniciozinho, quando eu mostrei a vocês a introdução? O que acontece? A Alemanha, ela, entre aspas, demonstra aceitar essas condições. Parar de financiar o exército, parar com as forças militares, mas ficou como se fosse assim um sentimento de revanche para o futuro. Aí você vai dizer, por isso que na aula presencial eu disse que aproximadamente de 1918, quando acabou a Primeira Guerra, até aproximadamente 1939 foi um período entre guerras. Por quê? Porque quando acontece em 1929 a queda da Bolsa de Valores de Nova York, deflagrando uma crise econômica no planeta inteiro, todos os países que estavam ligados aos Estados Unidos começaram a entrar em problema financeiro seríssimo. As empresas falindo, pessoas desempregadas, empresários se vendo com uma bancarrota
matéria de economia, então o mundo começou a ficar fragilizado. Quando essa fragilidade econômica começa a deixar lacunas, a Europa começa a viver regimes autoritários. Na Itália, com Benito Mussolini, na Alemanha, lembra? Alemanha com o nazismo nas mãos do Adolf Hitler. Esses dois, alemães e italianos, mais a questão da Bolsa Econômica, a Bolsa de Valores, falo Bolsa Econômica porque, na verdade, a maior parte dos países, a maior parte dos grandes líderes investiam na Bolsa de Valores de Nova York. Então, foi uma verdadeira derrota. Com essa questão, esse ânimo exaltado dos alemães com o nazismo, os italianos com o autoritarismo do Benito Mussolini, a Segunda Guerra já estava pronta para ser iniciada, justamente porque eles estavam se vendo na obrigação de começar a revanche devido àquele Tratado de Versalhes lá no final da Primeira Guerra, lembra? O que nós vemos aí? Os dois conflitos mundiais que mais assolaram a economia, a política e principalmente a questão humana. Novamente, o que acontece? Nós tivemos uma obrigação, entre aspas, a Organização das Nações Unidas de implementar acordos para que se conseguisse pacificar a Europa, mesmo com toda a derrota. Os Estados Unidos novamente saem em vantagem. Por quê? Porque aí ele vai criar aquele famosíssimo Plano Marshall, fornecendo garantia econômica para os países derrotados na guerra. Na verdade, se você parar para pensar, todos vocês aí, todos vocês, parem para pensar. Numa guerra, quem está vencendo? Ninguém vence, gente. Os Estados Unidos, como potência, saem em vantagem, que eu falo, porque ele está aqui na América. Se ele estivesse diretamente envolvido mesmo desde o início, nós estaríamos num grande ponto de interrogação, porque a Europa praticamente toda ficou, infelizmente, fragilizada novamente, política, econômica, socialmente, infelizmente. Então, eu vou parar aqui. Entre essa 257 até 266, vocês vão lendo e vocês vão respondendo. Genilda, estou com dúvida na questão tal. Passa para mim. Eu mando áudio, gente. É muito melhor para mim. Eu explico para você, tá bom? Vocês ouvem quantas vezes vocês quiserem. Mas tentem ler e pensar nessa situação. Lá no início da 257, aquela questão do interesse imperialista de conseguir terras. Para pensar. Vamos imaginar, até hoje ainda existe essa questão do domínio, mesmo sendo globalização, nós sabemos, vocês viram comigo no primeiro bimestre, essa questão das desigualdades. Nós temos ainda muito chão pela frente para ter verdadeiramente um planeta bem melhor. Mas vamos estudar refletindo, sem puxar a sardinha para lado nenhum. Simplesmente você vai ler, fazer a sua análise e responder. Passem as fotos para mim. Mais para frente nós temos boas notícias para vocês. Espero que vocês já estejam com a prova. Quem ainda não pegou a prova aqui com a tia Marley, com a tia Carol, a prova já está à disposição de vocês. Parabéns novamente. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Boa aula, estou esperando vocês. Beijo!